Pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá em Tiago, capítulo número 5. Versículo de número, vamos ler do 13. Tiago, capítulo de número 5, versículo número 13 em diante, diz assim: Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Pode tomar o vosso assento. Louvado seja Deus. Graças a Deus por essa palavra. Que se inicia o raciocínio aqui, como a gente leu, no versículo de número 13. Pois essa mensagem, ela fala, como a irmã Leilian falou, sobre fé e sobre cura, sobre libertação. E o versículo de número 13 começa dizendo: se está alguém entre vós aflito, ore. Nós sabemos que a aflição para nós, que somos servos do Senhor, ela nos acompanha, como foi dito por Jesus Cristo em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria, irmão Alexandre, que você colocasse também, por gentileza, Salmos 34, versículo de número 19. Porque enquanto nós estivermos respirando aqui na terra, nós iremos passar por aflições. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É interessante parar e olhar de novo, porque a palavra de Deus está dizendo: o Senhor o livra de todas, ou seja, Ele não vai livrar você de uma e duas e vai deixar você nas outras aflições. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo, preste atenção: muitas são as nossas aflições, ou seja, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pode ter certeza, se vier a aflição, por detrás dela está vindo o refrigério, os resgate e o agir de Deus na nossa vida. Coloque também agora 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 17. Porque não vai ser um nem 2 dias, mas nós iremos passar grandes coisas. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A palavra de Deus está dizendo que é momentânea e também é leve a tribulação.
ou seja, quando comparado com aquilo que nos está nos esperando lá na glória. É interessante lembrar que, para nós aqui, eu sei que é ruim, mas para nós aqui vai ser rápido essa passagem aqui embaixo, aqui na terra. E depois é eternidade. Depois é para sempre com Jesus. O lugar é bonito, a palavra de Deus está dizendo, os muros são de jaspe. A criança cantou aqui no domingo a coisa mais linda. Como é o nome? Alice. Alice veio aqui e cantou, os muros são de jaspe, cantou o céu. A palavra de Deus mostra para nós como vai ser. Mas nós somos seres humanos. Quando vem a aflição, a gente fica angustiado. Mas a própria palavra de Deus nos anima novamente. Porque ela nos mostra, irmão Paiva, que o Senhor está sempre conosco, nos ajudando a cada aflição que nós temos passado. Vem uma aflição, Jesus está lá e cuida. Vem outra aflição, Jesus está lá e cuida, e livra, e guarda, e protege. E sempre vai ser assim, enquanto nós estivermos aqui na terra, gente. O Senhor nunca vai nos deixar desamparados. Coloque Salmos 46, versículo número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pronto. Você pode ter certeza, chegou a angústia, lá vem Deus. Eita glória! Se chegou a angústia, você pode ter certeza que Deus está vindo logo aí. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a própria palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não se preocupe, se chegou a angústia, logo está vindo Deus com o socorro e o refrigério que você precisa. É sério, aprendi assim, a palavra de Deus é que ensina. Eu aprendi desse jeito. Agora olha só, versículo número 3 diz, para os que estão aflitos, que orem, e ao que estão contentes, cante louvores, agradeça a Deus. Aí o versículo número 14 está dizendo, está alguém entre vós doente, enfermo, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha só, isso daqui é interessante, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, chame os presbíteros. Aí eu fui pesquisar, porque aí você entra em cargos eclesiásticos e autoridade que Deus dá para nós aqui na terra para fazer a vontade dele. Quando ele fala presbíteros, são pessoas mais velhas. Quando você estuda, são anciãos, né? Aí eu fui entender, mas só pessoas mais velhas que vai poder ser chamada na frente, impor as mãos, não é isso. Quando fala isso, está falando também de maturidade espiritual. Você já notou que quando os pastores não estão na igreja e também os vice-pastores não estão na igreja e tem alguém dirigindo o culto e vai precisar fazer uma oração, quem está dirigindo o culto vai olhar quem está na igreja e vai olhar aquele que tem mais maturidade espiritual. Não vai pelo mais velho. Às vezes tem uma pessoa mais velha na igreja, mas não é por isso. Porque é sobre maturidade espiritual. Ou então, quando ele fala assim, está alguém entre vós doente, chame quem tem maturidade espiritual, porque quem tem maturidade espiritual, às vezes pode ser uma pessoa mais velha. Pode, por quê? Porque a caminhada com Deus lhe forjou e lhe formou. E ele sabe como lidar em cada situação. É enfermidade, ele sabe como ele vai se posicionar com aquela situação. Uma pessoa talvez mais nova que não tenha maturidade espiritual não vai saber se comportar.
Você entende? Mas se tem, o texto está dizendo, mas se tem entre vós alguém doente, chame essas pessoas. E vão fazer o quê? E vão orar sobre ele. Por que orar sobre ele? Porque foi dado autoridade. Essa autoridade foi dada a nós por Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em Marcos 16, 15 e 16, ele vai dizendo que nós precisamos ir pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, não é isso? Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. A autoridade de Jesus. Foi Jesus que deu para nós essa autoridade. Expulsarão os demônios. Então, por que a palavra está dizendo? Chame, e como eu já dei autoridade para vocês, vocês vão colocar a mão sobre a enfermidade e vocês vão orar. E outra coisa, pega também o óleo, o azeite, e você vai ungir o enfermo em nome de quem? Em nome do Senhor. É o nome do Senhor que tem toda a autoridade. Então, se o inimigo pregar peça em você em qualquer momento, você leve isso e não esqueça mais. Porque o inimigo, ele tenta pregar peça com o crente. E se o crente vacilar, ele cai na onda. Porque às vezes o irmão até vai para a igreja, às vezes o irmão até ora, às vezes o irmão até jejua, às vezes o irmão está firme. Só que na hora da peleja espiritual ali, ele precisa expulsar o demônio. Aí sabe o que o inimigo vai falar? Você é pequeno. Você não pode. Aí se ele não tiver o discernimento na hora, ele cai na onda do inimigo. Mas você tem que estar com a resposta na ponta da língua. Não esqueça. Porque pode ser que você passe por isso. Você vai falar, você falou certinho, inimigo. Porque a autoridade aqui quem tem não sou eu. Eita glória. A autoridade aqui é no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, sai agora. Porque ele é enganador. Então, quando for entrar numa batalha espiritual, entre crendo e com fé, que quem cura, quem liberta é Jesus. Mas agora também não vai me pregar peça, não vá querendo me pregar peça, querendo brincar com coisa séria. Porque foi tentar fazer lá em Atos dos Apóstolos e deram mal. Não conhecia Jesus Cristo e nem estava na presença de Jesus Cristo e foi tentar brincar com o inimigo. Em nome do Deus de Paulo, em nome do Deus do pastor Fernando, em nome... Você vai ficar envergonhado. Porque Jesus Cristo mesmo disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aí quando você vai lendo o raciocínio do texto, está falando assim, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Porque não vai pedir qualquer coisa também, e vai pedir coisa que o Pai não vai ser glorificado, não vai adiantar nada. Nós precisamos pedir sabendo que o resultado daquilo é para a glória de Deus. Aí sim, nós agora vamos para o versículo de número 15, que diz, e a oração da fé salvará o doente. Ou seja, em outras versões, está dizendo, a oração com muita fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Eu já estou cansado. Eu já estou cansado de ver algumas pessoas, ainda bem que são poucas,
algumas pessoas dizendo: é porque eu já não vejo mais milagre, mas é porque você já não vê mais Jesus operando, mas é porque você já vai na igreja agora e o diabo não se manifesta. Eu já estou cansado de ouvir isso, rapaz. Se você está falando isso e se você ouvir alguém falando isso, você vai fazer algumas perguntas. A primeira é: você lê Bíblia? A segunda é: você ora? A terceira é: você anda jejuando? Porque você pode ter certeza que quem fala isso nem ora, nem lê a Bíblia e nem está jejuando. Porque se você estiver na presença de Deus, você nunca vai deixar de ver milagre de Jesus. Você nunca vai deixar de ver Jesus curando câncer. Você nunca vai deixar de ver Jesus levantando caído, levantando drogado do monturo e colocando entre os príncipes. Então não vá cair na onda de gente que está falando esse tipo de coisa, porque Jesus fez milagre, está fazendo e fará até o grande dia do Senhor. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Eu contei o testemunho aqui, não tem, eu acredito que 2 semanas, que um amigo meu, que também é crente, foi acometido de câncer. E Jesus, com mão poderosa, fez um mover na vida daquele homem, mostrando para ele que ele estava com ele o tempo inteiro, colocou ele com recurso financeiro para fazer a cirurgia no particular, ele pensando que era apendicite. Jesus pegou ele do hospital particular falando bem assim: não é o seu dinheiro que te cura, quem te cura sou eu. Levou ele para o Hospital do Milagre, o hospital lá de Sobradinho, o Hospital do Milagre, que eu estou falando, o Hospital de Sobradinho, é porque Jesus operou outro milagre também que vocês conhecem, que é do irmão do pastor Fernando. Levou ele para o Hospital de Sobradinho e colocou o menor. Porque Jesus faz assim, porque Jesus coloca o médico antigo, cheio de onda, cheio de querer ser. Não, Jesus não faz assim. Jesus bota o menor médico, é o que está iniciando agora. E o médico identificou que ele estava com a doença, não precisou fazer exame nenhum. Ele fez só isso aqui, ó. Ele falou assim: vai ficar aqui para fazer a cirurgia, você está com doença, você está com essa doença aqui e pronto, acabou. Aí os outros médicos que, pensando que são grandes, não, porque não é, porque isso, Jesus direcionando tudinho, rapaz. Ou seja, levou ele para lá, colocou o menor médico, identificou uma coisa que era difícil de forma fácil. Jesus faz desse jeito. Fez a cirurgia, era para ficar em coma, terminou a cirurgia, ele estava com o olho aberto, os médicos ficou tudo espantado, não sabia o que fazia. Mas não tem condição, ele está aqui. E outra coisa, não usou a bolsa, porque o câncer foi no intestino. A doença não se espalhou pelos outros órgãos, teve que tirar somente 1 metro. Gente, Jesus Cristo faz milagre e o nome do Senhor aqui está sendo glorificado. O rapaz já está em casa se recuperando, a cicatriz já está seca e nós já estamos organizando o culto em ação de graça. São muitos os milagres, irmã Júlia, muitos não acabaram. Pode crer com fé, eles existem, nunca deixarão de existir. Eu lembro, meu primeiro ano de crente aqui, eu acredito, primeiro para segundo. Minha mãe no Hospital de Sobradinho também. É por isso que eu estou falando para você que ali, se você for lá e ficar lá um dia ou 2, você vai ver o tanto de milagre que Jesus opera. Para quem está falando que Jesus não opera milagre ainda. Aí o pastor falou: quem está sentindo, pedir oração por alguém, oração por cura.
eu falei, aí eu levantei, vim aqui na frente e falei, pastor, não sou eu, mas minha mãe está lá em Sobradinho. E eu estou aqui, e o senhor também. Mas eu creio que o senhor vai colocar a mão na minha barriga, ela vai ser curada lá. Pastor, assim seja feito. Colocou a mão na minha barriga aqui, ó, foi aqui. Pastor Fernando orou com a mão na minha barriga e selou em nome de Jesus, que é Jesus que cura. Minha mãe lá em Sobradinho foi curada. Faz milagre. E a oração com muita fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Logo está de pé de novo. E caminhando e se alegrando na presença de Deus. Ah, mas é difícil. Não, até hoje eu não me deparei ainda. Eu ainda não vi nenhum problema difícil para Deus. Não achei ainda. Se alguém dos irmãos tiver achado, levanta a mão que eu ainda não sei. Ou doença, ou problema, ou causa impossível. Eu até hoje, eu não sei se é porque eu comecei a servir a Deus tem pouco tempo, mas eu ainda não vi. E também não ouvi falar. Então não importa qual seja o seu problema. Não importa qual seja a sua enfermidade. Jesus pode curar você hoje ainda. Jesus pode mudar aquela situação, não é amanhã não, é hoje. Jesus é Deus, é de hoje. Amanhã nós não sabemos nem se nós vamos estar vivos. Jesus é Deus, é de agora, é de hoje. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Eita, Jesus maravilhoso. Deus é bom e a eternidade dele, a bondade dele, a misericórdia dele dura para sempre, perdão. E outra coisa, a sua benignidade dura para todo sempre. Então que nós possamos seguir assim, desse jeito. Não vamos deixar esse falatório entrar na nossa casa de que Jesus não está operando mais milagre. Isso é mentira. Isso é mentira. Jesus cura, faz milagres, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Renovo, batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, mistérios, unção, graça, está tudo nas mãos de Jesus e Ele entrega a quem Ele quiser. Basta você querer e ter desejo de buscar a presença de Deus. Então eu encerro por aqui, reforçando o versículo de número 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu agradeço mais uma vez essa rica oportunidade e sempre lembrando, pastor Fernando, que toda honra, toda glória e todo louvor seja entregue a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é merecedor de honra, de glória e de louvor.